Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Então, gente, eu tava aqui parando para refletir que existem algumas coisas que a gente pode fazer na nossa vida que nos traz muita clareza mental, sabe? Uma dessas coisas que eu acredito que trouxe muita clareza mental para mim foi começar a escrever aquilo que eu queria. Porque tem muitas coisas que ficam só na nossa mente. E quando fica só na nossa mente, a gente acaba perdendo, sabe? De vista o que é importante para nós. Então, às vezes, quando você está fazendo alguma atividade aleatória, vem na sua mente um projeto, um plano, alguma coisa que você quer para sua vida. E aí, por que você não anota? Porque você simplesmente vai fazendo as coisas do dia a dia, você deixa passar aquela ótima ideia. Então, uma dica que eu posso dar aqui para vocês, se vocês quiserem ter mais clareza sobre o plano de vocês, a vida de vocês, ande com um caderninho, uma agendinha, entendeu? Eu comprei 3 agendinhas pequenininhas e eu separei cada agendinha para alguma coisa. Uma eu separei para títulos de vídeos que eu queria fazer pro YouTube. Outra eu separei para guardar algumas coisas de documentações, números de telefone, coisas que a gente geralmente esquece no dia a dia, né? E outra eu guardei para ser uma lista de livros, né? Tipo, os livros que eu quero ler, os próximos livros que eu quero ler. Porque eu gosto muito de ler, né? Como vocês sabem que aqui eu já fiz vídeo falando sobre livros, aqui eu já fiz resenha de Kindle e tudo mais. Então é muito importante, gente, que vocês coloquem no papel aquilo que vocês querem, sabe? Para que vocês consigam seguir em frente com o objetivo de vocês. Eu, graças a Deus, estou conseguindo ser constante nas minhas metas, justamente porque eu venho anotando aquilo que eu quero. E, gente, a escrita, ela ajuda muito também para você desabafar, sabe? Existem dias que eu tô querendo colocar para fora aquele sentimento e o livro, eu ia dizer livro. E o caderno, gente, ajuda muito, sabe? A você colocar pra fora tudo que você sente. Porque tem muitas vezes que a gente quer desabafar, a gente quer conversar com alguém. E a gente não se sente tão à vontade pra fazer isso. Talvez porque você não tenha, às vezes, uma pessoa próxima de você que você realmente confie. Porque, gente, pra saber algumas coisas da nossa vida, é difícil a gente realmente encontrar alguém de confiança. Por isso que a gente tem que, assim, conversar verdadeiramente com Deus, né? Porque é o único que a gente tem certeza que não vai nos deixar, que não vai nos abandonar, que não vai fazer do nosso segredo uma fofoca e vai fazer isso como um motivo de sair falando de tudo pra todo mundo, né? Então, com Deus a gente pode contar verdadeiramente. Mas muitas das vezes a gente também quer colocar pra fora os sentimentos de outras formas. Então, gente, a escrita é muito terapêutica. Eu sei que nem todo mundo tem uma condição financeira de ir para um psicólogo, fazer um tratamento e tudo mais. O ideal que seria isso, né, gente? Porque existem situações, existem problemas que a gente passa na nossa vida que o ideal realmente é ter um profissional nos acompanhando. Mas se caso você não consiga, né, é muito bom que você coloque para fora escrevendo, porque, gente, a escrita nos faz refletir sobre muita coisa. Tem sentimentos que a gente só consegue entender escrevendo. Ao menos comigo é assim, né? Porque eu, ao longo de toda a minha vida, sempre fui incentivada a guardar meus sentimentos. Eu fui aquela criança que quando chorava a mãe mandava calar a boca, sabe? Ah, cala a boca, porque você tá chorando. Alguns, acho que não foi o meu caso, mas algumas mães já disseram para algumas pessoas assim: ah, eu vou te dar motivos para chorar, porque você não tem motivo para chorar. Enfim, essas coisas são um pouco traumáticas, né? E ensinam pra gente que o nosso sentimento não é importante. E isso não é verdade. Os nossos sentimentos são importantes e a gente não pode estar engolindo sentimentos, gente. A gente precisa aprender a colocar para fora os nossos sentimentos, independente daquilo que as pessoas digam para nós. Por quê? Porque não faz bem, sabe? A gente pode somatizar doenças no nosso corpo quando a gente engole emoções. Então, por conta disso, eu entendendo da importância de colocar os sentimentos para fora e entender os meus próprios sentimentos, que muitas vezes eu não entendia, eu comecei a escrever. Gente, eu posso dizer a vocês, faz uma grande diferença no dia a dia. Porque no dia a dia a gente tá engolindo sapo o tempo todo, às vezes da família, às vezes do trabalho, e às vezes a gente, pra não ter discussões, a gente evita falar algumas coisas. Existem coisas que ficam na ponta da língua pra gente falar, mas aí o Espírito Santo bota a mão no ombro e diz: querida, não, deixa isso pra lá, não vai dar em nada, só vai inflamar mais ainda a situação. E, enfim, aí você vai fazer o quê? Você vai ficar com aquele sentimento guardado pra você? Não, gente, você tem que levar a Deus, você tem que escrever, você tem que fazer uma terapia, se você tiver condições de pagar uma terapia, eu recomendo que você pague. Você pode, durante o seu dia, implementar coisas que vai te trazer paz, né? Eu mesmo tinha estabelecido a meta desse ano. Esse ano seria o ano da paz pra mim, gente. Eu passei muitos anos da minha vida assim, conturbada, sem paz e tudo mais. Aí eu decidi, eu digo, não, esse ano vai ser o ano da paz. Independentemente do que aconteça, eu vou buscar paz no meu ano, fazer metas que me relaxem, que me tragam bem-estar, porque a gente não pode impedir, né? A gente não pode impedir de outras pessoas nos machucarem ou fazer as pessoas mudarem. A gente não tem esse poder. Só quem tem esse poder é Deus, né, gente? E quando eu entendi isso, eu tirei um fardo das minhas costas. Quando eu finalmente entendi que só Deus pode fazer.
algumas coisas, né? Não tá no meu controle mudar ninguém, nem fazer nada. Então, eu só posso mudar as minhas atitudes. Então, tem situações que sim nos fazem mal, de pessoas e tudo, mas se a gente puder, a gente tem que cortar convívio com essas pessoas. Mas o que a gente também puder fazer para nos melhorar, né? E para ter uma vida mais saudável, mais tranquila, a gente também tem que fazer, né? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dessas reflexões, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.